Olá, mais uma vez aqui da minha cidade. Hoje eu deveria estar gravando lá do Engenho dos Erasmos, onde eu fui visitar com o meu sobrinho na semana passada, eu acho, por esses dias. Mas infelizmente lá eu não podia fazer a filmagem, essa parte aqui que eu tô falando, de explicar um pouquinho, mas eu fiz algumas tomadas, alguns vídeos de lá dessa visita e eu queria falar sobre isso em dois aspectos. O primeiro é o quanto a gente conhece a nossa história como brasileiros e da própria cidade onde a gente mora. Eu moro numa cidade, praticamente a primeira cidade do Brasil, fundada, né? Na verdade foi aqui, a vizinha, São Vicente, lá 1500 e pouco, 1530 eu acho, não tenho certeza. Mas esse engenho que eu fui, que é um engenho dos Erasmos, onde eles faziam ali toda a parte da cana-de-açúcar, até virar açúcar e mandar para Portugal, enfim. Tudo isso é lá de 1530 e pouco, 32, 36, alguma coisa assim. Então tem uma história ali por trás que eu sempre quis saber, mas eu não sabia exatamente onde era o engenho dos Erasmos e eu só via alguma coisa assim pela TV, e de repente eu falei, não, é um absurdo, eu sou santista, tem esse engenho aqui, é uma coisa tão antiga, tão histórica e eu não conheço. E aí o meu sobrinho, eu vi que meu sobrinho começou a postar sobre isso nas redes sociais, e eu perguntei pra ele, eu fiquei sabendo que ele estava fazendo um estágio lá, meu sobrinho é da área de comunicação, cinema, vídeo, essas coisas, e aí eu perguntei pra ele, ele falou, não, eu tô fazendo estágio lá e tal, então foi ótimo, a gente conseguiu unir o útil ao agradável, a gente fez um tour ali pelo engenho e conhecendo um pouco da história, praticamente um tour particular, a Bruna recebeu a gente, eu tô até com alguns vídeos aqui que eu deixei aqui no meu computador para poder lembrar mais ou menos como foi o passeio, porque já faz alguns dias. E o segundo aspecto que eu quero falar um pouquinho nesse vídeo é sobre o quanto que a gente valoriza aquilo que é nosso, porque eu percebo assim, quando as pessoas falam comigo sobre viagens e tudo, elas ficam bem maravilhadas, assim, nossa, e você conhece Paris, e você conhece Inglaterra, e começam a perguntar, e eu respondo, sim, conheço. Normalmente, de verdade, eu falo que aqui a gente tem muita coisa para ser visitada. Infelizmente, alguns pontos turísticos aqui do Brasil são muito caros, né, pra gente visitar, e a gente sabe disso, eu não tô minimizando, né, essa questão, que às vezes viajar dentro do Brasil sai mais caro do que viajar pro exterior. Já ouvi muita gente falando isso, já senti na pele uma viagem aqui no Brasil, financeiramente falando, mas o que eu entendo assim, nesse ponto, é que a gente faz muita questão de ponto turístico, né? Não, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para aquele ponto turístico, eu quero ir para aquela foto, para tirar aquela foto instagramável, aquela foto de cartão postal. E aí eu desafio você, de repente, conhecer alguma coisa diferente na tua cidade, porque dá para fazer foto instagramável, sim, dá para fazer foto de cartão postal, sim. Quem faz cartão postal hoje em dia, né? Quem manda cartão postal hoje em dia? Bom, eu ainda mando. Porque a gente tende a valorizar muito aquilo que parece que vai dar um certo status pra gente. E às vezes aqui do lado da tua casa, aí, né, do lado da tua casa, tem alguma coisa interessante para você fazer. Eu fui nesse passeio com a minha mãe e ela adorou. Minha mãe ama, eu tenho muito a quem puxar. Minha mãe ama essa coisa da história pela história e de conhecer a história. Ah, então isso quer dizer isso? Então ela é uma apaixonada por história e por passeios também, a gente é muito parecida nesse sentido. E eu fui com ela e foi um passeio super gostoso, de umas 2, 3 horas, né? A Bruna mostrou pra gente todo o engenho, ela contou a história daqui da região. Naquela época, o Engenho dos Erasmos fazia parte da primeira cidade do Brasil, que é São Vicente. Depois passou a ser nosso aqui, né, no município de Santos, né, o local ali. E o interessante é que ali conta não só a história do engenho propriamente dito, de como ele funcionava na época, mas também um pouco da história da escravização indígena, que foram, né, os primeiros escravos aqui do Brasil, inclusive com cemitério que foi encontrado lá, corpos de mulheres escravizadas, índias escravizadas, se eu não me engano, até um bebê foi encontrado lá. Então tem uma riqueza assim de história. Uma parte da casa que tem ali ainda tem uma parte que é restaurada, mas também tem uma parte que é desde aquela época,
barroca, bem antigo mesmo, aquelas pedras. Toda essa parte histórica foi muito rica, assim, muito bem explicada pela Bruna, pelo meu sobrinho também, Luiz. Ele deu uma palhinha ali, apesar dele estar de férias, né? Ele ainda brincava com a Bruna, ele falava, olha, Bruna, é você, né? Eu tô de férias, eu tô aqui como visitante. Então foi muito gostoso fazer essa visita para um lugar tão perto, para um lugar que tem uma história tão rica e que, de repente, é tão desvalorizado porque, não tá na França, né? E às vezes a gente sai daqui para conhecer as ruínas lá do outro lado do mundo e a gente não conhece as nossas próprias ruínas, porque quando se trata de ruínas, quando se trata de história, a gente também tem muita história aqui para ser explorada e principalmente para entender a nossa própria história, porque por trás dessa história aqui do Brasil tem um pouquinho da história dos meus ancestrais, os meus, por exemplo, que vieram tanto dos indígenas quanto dos africanos escravizados. Então, essa porção faz parte da minha história também. Os portugueses que vieram aqui para colonizar também faz parte da minha história. Eu tenho aí uma ascendência de portugueses e de espanhóis. Então, entender tudo isso também faz parte, né, desse rolê. E às vezes a gente fica valorizando tanto as coisas lá de fora e tá perdendo a oportunidade. E eu não tô dizendo para você não ir, para você não fazer. É ótimo. Eu amo viajar, eu amo conhecer a parte histórica, a parte turística também, mas muito mais a histórica, entender muito mais esse desenrolar aí da história ao longo do tempo. E eu não posso deixar de conhecer aqui a minha própria história, sabe? Através de uma peça de teatro que eu me lembro que eu tenho um grupo de amigos que trabalhou comigo, nossa, nós já trabalhamos há quase 30 anos juntos, e eles tinham um grupo de teatro que fazia a peça sobre o descobrimento de São Vicente. E todo ano a gente ia lá assistir, ou pelo menos alguns anos eu fui assistir, e era incrível, sabe? Conhecer a história e era representado no lugar mesmo onde foi descoberto São Vicente. Então vinha a caravela do meio do mar, então era muito rico. E eu acho que vale a pena a gente investir um pouquinho na nossa vizinhança, nas nossas redondezas, para poder entender um pouquinho mais da gente, para depois a gente ir, sabe, expandindo um pouquinho, vai para Minas Gerais, que tem bastante história, vai para Bahia, vai para o Rio de Janeiro, conhece São Paulo, e aí a gente vai ampliando essa nossa perspectiva histórica e conhecer um pouquinho mesmo da nossa história. Então foi muito gostoso, e eu convido você, de repente, até comentar aqui se tem algum lugar na sua cidade que é bem histórico e que você ama conhecer e que você gosta de visitar. Compartilha aqui comigo que eu vou adorar saber. Aproveita, curte o vídeo. Eu quero falar um pouquinho também de Guararema, que eu fui com as minhas amigas, que é uma cidade que eu ainda vou pesquisar um pouquinho. Eu vi muita coisa indígena por lá, então vou pesquisar um pouquinho antes de gravar o vídeo. E enquanto isso, né, você curte, compartilha, se inscreve no canal e espera aí o próximo vídeo falando sobre Guararema, ou de repente falando sobre o reencontro do Vênus em Foco. Vamos ver o que vem aí pela frente, mas já tem bastante coisa prontinha aí para ser postada, tá bom? Um beijo grande e até mais.